Com o término da luta entre Baki e Yujiro-Hama, um dos lutadores mais fortes se encontrava em pleno tédio. Porém, eles tentavam burlar tal tédio, cada um da sua maneira. No Shinshinkai, Katsumi Orochi convidava o mestre Gouki Shibukawa para uma demonstração. Segurava o mesmo pelo colarinho e subia com um chute. Quando o rosto do mestre seria acertado, ele movia seu ombro na mão que o segurava e Katsumi perdia o ângulo para chutar, pois desequilibrava. Ele largava o kimono, se reposicionava, girava no ar e entrava com um chute. Shibukawa desviava do golpe certeiro, mas era pego de raspão. Já Katsumi pousava, se virava, olhava pro mestre e dizia: sua defesa é certamente incrível. Eu estava mirando no seu pescoço. Já que tenho duas pernas, eu preciso ter certeza de que elas estão afiadas. Sem dúvidas tentei acabar com você. Isso foi incrível. Shibukawa massageava seu rosto e respondia: não, essa realmente passou bem perto. Se eu não tivesse bloqueado na hora, eu teria perdido mais do que só o pescoço. Katsumi sorria e Shibukawa dizia: esse foi o movimento de um braço só original. Assim que este movimento ficar perfeito, você alcançará a antiga geração. Katsumi dizia: quando você diz algo assim, quase soa como uma brincadeira para mim. Eu não serei capaz de alcançar a geração passada por algum tempo. Shibukawa sorria e a cena cortava para momentos mais tarde, onde ambos tomavam um chá no Shinshinkai e Shibukawa questionava: treinamento especial? Katsumi respondia: sim, ele começou desde a luta entre pai e filho. E eu não consigo me acostumar com este desconforto aqui, sabe? Com um corpo que provavelmente nunca vai entrar para a história. Shibukawa questionava: oh, então você também? Katsumi questionava: você também o quê? O que quer dizer com isso? Shibukawa respondia: todos se sentem igual a você. Eu tenho certeza de que você sabe que seu pai começou um treinamento novo do zero, mesmo que ele já esteja bem forte. É a sensação de não poder fazer nada para ir além. Katsumi dizia: o senhor entende as coisas rápido. Shibukawa continuava: já Motobi, ele voltou para as montanhas para treinar. Com o Shoushinogi, o irmão de Kureha, todos os dias, todos mesmo, arrebenta um novo saco de pancadas. Eu ouvi dizer que ele usa uma quantidade absurda de fitas adesivas, mas não adianta nada. Já seu irmão Kureha, ele colocou de lado sua profissão principal de médico. Está negligenciando isso, faltando bastante. Jack Hama, por sinal, aumentou sua dose de medicamentos. E Hetsukayo está fazendo seu nome na América. Katsumi questionava: e o Sr. Oliver? Faz tempo que não ouço falar dele. Shibukawa respondia: bem, segundo um informante da prisão do Arizona, ele ainda se encontra no local, mas ele já começou seu treinamento para pegar o posto de número 1. Resumidamente, pelo que sei, o único que não mudou absolutamente nada foi Kaoru Hanayama. Katsumi questionava: e você, Sr. Shibukawa? Shibukawa respondia: digamos que eu não sou mais o homem que eu costumava ser. Para explicar o que eu venho fazendo demoraria muito, e também soaria estranho se eu te explicasse. Admito que tinha perdido algo em mim, mas ver aqueles dois, pai e filho, lutando daquela forma, acendeu uma chama adormecida em mim. Katsumi dizia: eu te entendo. Shibukawa dizia: Katsumi, uma águia pode ter mais do que uma premonição, pode alçar mais do que um voo. E é isso que estamos sentindo, a premonição para ir além. Katsumi sorria e dizia: é verdade. A cena cortava para o bairro de Baki. Lá mais piches do que nunca eram vistos e o narrador dizia: este lugar tornou-se famoso entre os moradores locais. Há várias razões para sua fama. Coberto até o chão e preenchido do mesmo conteúdo, o grafite é uma maneira de chegar a ele. Não há dignidade para ser achada nisso, de qualquer maneira. Todos os dias eles picham mais e mais. O grafite é a sua única arma contra um morador desta casa solitária. Lançar um ataque direto é totalmente fora de cogitação. Esse é o resultado de toda a coragem que eles conseguiram juntar. Isso porque o homem que eles iriam atacar está constantemente treinando para tornar-se o mais forte. Ele faz isso dia após dia, até a exaustão, até o ponto de mal poder se mover. Mas nesse momento, um pequeno som entra no seu ouvido. É quase como se algo divertido estivesse prestes a acontecer. As orelhas do garoto conseguiram ouvir um som que era imperceptível para todos. É um som que não parava de aumentar, até se tornar um ritmo estrondoso. De olhos arregalados, Baki pensava: é o meu coração? Não, não é. Então,
De quem é esse coração que lateja assim? Baki tentava localizar e pensava: o batimento cardíaco é de quem que eu estou ouvindo isso? Tem muitos que me vêm à cabeça agora, mas não é nenhum deles. Parece que é alguém completamente diferente deles. Sim, não é Yujiro Hama, Toppo, Shibukawa, Hanayama, Katsumi, Motobi, Gaia, Koushou... Não é ninguém que eu conheço. O narrador assumia na sequência. Foi sob cuidados e inspeções meticulosas que a coluna do espadachim Miyamoto Musashi foi pega. A coluna dele não era humana, lembrava um gato. Ou melhor, seu formato era como de um grande felino ou algo assim. Nos era mostrado o Dr. John Rona suando frio diante daquela coluna e Nonomura questionava: Isso é... John Rona respondia: sim, isso é realmente magnífico. Nonomura dizia: sim, realmente parece um espécime anormal. Isso não parece com algo que um ser humano possa ter. Que coluna é essa? John Rona respondia: sim, isso realmente desafia a lógica, mas se olhar de um ângulo, verá elegância. O formato revela muito mais do que nós podemos ver ou descobrir, e está ligado diretamente com a evolução das espécies. Nonomura dizia: sim, talvez possa ser a coluna de um verdadeiro samurai, né? John Rona dizia: mesmo sem pele e carne, é incrível. Você já viu as imagens de como ele ficava em pé? Aquilo devia ser sua posição diária. Pode imaginar o que seria estar na frente dele? Ah, que loucura! Quando você olha para a pintura dele, é quase como se um demônio olhasse para você. É dito que simula a forma de Da Vinci pintar uma mulher, assim como alguns aspectos de Michelangelo. Parece que desde o momento do seu nascimento, Musashi nem sempre teve a mesma pele e sangue. Ele evoluiu com o tempo. A cena cortava para Baki correndo e ele pensava: ai, que dia é hoje? Bem, não importa, né? Porque independentemente disso, já treinei, fiz 40 quilômetros, sem palavras como esforço ou qualquer motivação. Só vou mover meu corpo, isso é tudo que importa. Mas mesmo assim, ele não vai embora. De novo ele tá aqui. Mesmo que eu esteja correndo uma maratona completa e já tenha cruzado a linha de chegada, Baki bocejava, morria de tédio e continuava pensando: ai, que tédio. Mas e o mistério daquele batimento, hein? Ai, que tédio. O bocejo não para nunca. Me pergunto o que o futuro guarda pra mim. A cena cortava para John Rona, cortando a coluna ao meio. Ele respirava ofegante e dizia: veja, está bem na sua frente. Não precisa nem usar microscópio. Você consegue ver os genes ao olho nu. Você consegue ver com seus olhos a força que flui através das fibras disso. O Sr. Tokugawa foi sério no que impediu. E como ele disse, isso não é mais uma múmia, é um espécime fresco. John Rona chorava emocionado e continuava: ah, veja isso! Dá para ver as partes do tecido? Nós vamos ser os pais de Musashi, Dr. Nonomura! O narrador assumia: 11 meses atrás, 366 metros abaixo do arranha-céu de Tóquio, John Rona vem trabalhando incessantemente. Podíamos ver Tokugawa e Nonomura vendo fora do laboratório, e Goroko comentava: parece que ele perdeu todo aquele tesão. Nonomura pontuava: mas ele ainda está muito focado na reprodução. Tokugawa dizia: bem, no fim de tudo ainda é uma reprodução inorgânica. Nonomura dizia: sim, mas continua sendo incrível. Esse método de reprodução continua sendo realmente absurdo. Para ter a sensação de tudo que ele estava fazendo, basta olhar para esse monitor na nossa frente, senhor. Tokugawa olhava para o monitor e Nonomura continuava dizendo: o que você está vendo é a fertilização de um óvulo saudável. Ele vai remover os núcleos desse óvulo e então vai inserir os núcleos do seu doador original. Tokugawa dizia: então tudo aquilo não é um doador só? Nonomura respondia: é assim que funciona. Os outros é de Miyamoto Musashi. Tokugawa comentava surpreso: se esse experimento for um sucesso, Nonomura dizia: as habilidades do doutor na sua área são as número 1. Depois de 28 dias, é muito provável que vejamos o verdadeiro Musashi em forma de feto. Tokugawa comentava surpreso: oh, em 28 dias? Em tão pouco tempo? Nonomura dizia: sim, suas habilidades são realmente as melhores do mundo. Não há erros nas suas técnicas cirúrgicas. Não há ninguém no time que possa se comparar com ele. Mas também pudera. O senhor criou um laboratório que custa 6 vezes a mais do que o monumento acima dele. Essa é realmente a melhor instalação de clonagem do mundo. Veja, começou. Tokugawa questionava: o que vai ser agora? Nonomura respondia:
O que você está vendo é a visão aproximada de algo que tem 0,001 milímetros. Agora ele está sugando os núcleos do óvulo para garantir sucesso. Tokugawa comentava: Uau, isso foi rápido! Ele é realmente um verdadeiro gênio! Ele ainda está sugando? Onomura respondia: A enucleação foi concluída. O que está vendo agora é uma agulha pipiti. Sua espessura é quase 1/100º de um cabelo. É usada para injetar um novo núcleo. Pronto, foi inserido. Tokugawa dizia: Oh, essa coisa é como um pênis, então. Onomura dizia: Oh, senhor Tokugawa, por favor. John Hona continuava fazendo o procedimento e Nonomura continuava dizendo: Aquilo, como pode ver, é um embrião do clone, e ali são os núcleos. Aquilo é um pedaço de DNA que conseguimos pegar de Miyamoto Musashi. Tokugawa questionava: Então aquilo é como se fosse o esperma que virou Miyamoto Musashi, é isso? Nonomura ignorava a pergunta e dizia: Fertilização completa. A cena cortava para o presente, no Tokyo Dome, onde íamos para a arena subterrânea, pois lá Baki lutava. Ele era golpeado no rosto, aceitava ser acertado e pensava: De novo, ainda não é algo diferente. Não é esse cara. Que tédio. Ele não é o batimento cardíaco que continua ouvindo. Baki lançava um chute no corpo, seu oponente tentava se manter em pé, mas caía duro mesmo com aquele golpe fraco. Baki saía andando e pensava: isso é muito ruim. Infelizmente está vindo. O deus do bocejo não me deixa em paz. É muito chato ficar bocejando em momentos como esse. Tokugawa via aquilo e pensava: Só mais um pouco, Bakihama. E então, em breve vai vir até você. A única coisa que fará seu bocejo parar. Nos era mostrado o processo de desenvolvimento em 11 meses do clone de Miyamoto Musashi, e o narrador dizia: Desde que a humanidade foi capaz de reproduzir, a velocidade de crescimento sempre se manteve. Tem uma certa velocidade envolvida na evolução que assegura que tudo fique intacto. Miyamoto Musashi foi capaz de comprimir todo esse tempo necessário para quase 10 ou 11 meses. Podíamos escutar, dentro da incubadora biológica, o batimento cardíaco de Miyamoto Musashi. Aquilo era vivo e era aquilo que tirava a paz de Bakihama. Dentro do laboratório, o robô alertava: Os preparativos para o nascimento estão todos completos. A cena cortava para Kureha Shinogi, que pensava enquanto treinava: Nem mesmo um tiro de corrida se compara em termos de quantidade de energia gasta à suspensão transversal. E ainda assim, o bocejo vem. Kureha dava uma cambalhota, parava em pé e tomava água. Em seguida, começava devagar. Ontem bati o meu PR na minha carga máxima do supino. E antes disso, corri 100 metros para gastar bastante energia, mas ainda assim, quase consegui levantar a carga máxima completamente. Quase alcancei o objetivo, só não alcancei porque tive que bocejar. Kureha saía para a cidade e continuava pensando: esse maldito bocejo. Parece impossível, mas talvez seja algo clínico. Por que estou tão entediado? Será que me falta alguma vitamina? O que posso fazer para combater esse tédio? A cena cortava para uma montanha bem distante, abaixo de uma cachoeira gélida. Lá Orochidopo treinava e pensava: Isso é bom ou ruim? Está gelado. Essa cachoeira que está caindo sobre mim é pesada. Então por quê? Mesmo no meio disso, tem o bocejo. A cena cortava para o prédio principal do hospital universitário. Lá Jack Hama estava em recuperação de uma cirurgia de extensão óssea e ele pensava: Para chegar à altura atual e depois ir mais longe, para ficar maior, para ficar mais forte, os cálculos precisam ser feitos com extrema precisão, para que a parte superior do meu corpo ainda consiga acompanhar todos os exercícios que preciso fazer. Os ossos serão alongados em 30 centímetros. A altura-alvo será 2 metros e 43 centímetros. Olharei todos para baixo. Todos aqueles que estarão diante de mim, eu os olharei de cima. Esta é a segunda vez que me submeto a uma cirurgia de alongamento ósseo. E a dor que meu corpo está sentindo ainda é quase insuportável. Então por quê? Que em meio a essa dor intensa, a única coisa que meu corpo consegue fazer para responder é um bocejo da qual não consigo me livrar. A cena cortava para Kaoru Hanayama, também bocejando. Ao lado, Shiba Shiharu estava alcoolizado, mas tomava outro gole do seu drink e dizia: chefe, quantas vezes você bocejou hoje? Estávamos aqui conversando sobre as coisas da vida, coisa e tal. O número de bocejos provavelmente foi alto demais para você contar, né?
Chiba tomava outro gole e continuava. Será que eu estou te entediando tanto assim, chefe? O garçom olhava preocupado e Hanayama encarava por alguns segundos até que respondia. Eu também pensei essas coisas anteontem. Era noite e eu fui atacado. Chiba se assustava, até derrubava seu copo e dizia enquanto podíamos ver um homem apontando um revólver para Kaoru Hanayama. Oh, chefe, por que você não me disse isso antes? Nós poderíamos ter resolvido? Quem ousou fazer algo assim? No flashback, Hanayama encarava o agressor que travava. Ele tremia e o Yakuza dizia: Não erre, mire com atenção, você está tremendo demais. Hanayama voltava a contar. Eu comecei a andar na direção dele para que ele não errasse. Sei que foi errado o que fiz a seguir, mas eu realmente não sabia como segurar. Não sabia como parar aquele bocejo. Não consegui me conter. No flashback, Hanayama segurava a mão do agressor e a esmagava junto com o revólver. Voltávamos para o momento onde Hanayama virava seu uísque e dizia: Não é você quem está me entediando. Peço desculpas se pareceu isso, Shiharu. O garçom servia e dizia: Aqui está, senhor. Outro copo para você. Hanayama dizia: Beba. Chiba chorava e dizia: Oh, chefe, me desculpe, realmente me desculpe, te interpretei mal. Hanayama pensava em Ujirohama e divagava. Me pergunto como esse tédio ficará se eu ficar diante daquele homem. A cena cortava para o laboratório novamente, onde o sistema dizia: Sem pulso anormal, temperatura do líquido amniótico normal, temperatura corporal de 36 graus, sem anormalidades detectadas. A fertilização ocorreu após 11 meses, 10 dias, 9 horas e 40 minutos. Sua idade cronológica é de 32 anos e 6 meses. Em todos seus exames, não há nada de anormal com o clone. John Hona dava sinal e Nonomura dizia: Nascimento iniciar! O tanque biológico simulando um útero era aberto e Miyamoto Musashi começava a cair. Tensos, todos os cientistas presentes suavam frio. Viam toda a água caindo em cima do clone que ficava inconsciente. Nonomura se aproximava com um alicate de unhas e dizia cortando as unhas do samurai: Ah, como é que a mão dele pode ser tão grande? É bem inesperado. Mas enfim, este é aquele homem. É Miyamoto Musashi, o guerreiro da era ancestral. O mais forte sob os céus, o famoso, o verdadeiro Miyamoto Musashi. Os cientistas olhavam orgulhosos e John Hona dizia: É ele mesmo. À primeira vista, é difícil discernir seu verdadeiro poder. Tokugawa pontuava: É o verdadeiro. Ele está realmente diante dos meus olhos. O título de mais forte? Tudo começou com este homem. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Muitos de vocês já viram a saga da Netflix, mais ainda já acompanhou essa saga aqui no canal, porém vou dizer duas coisas pra vocês. Eu pulei muita coisa quando eu trouxe a adaptação de Bakidou pro canal, e a Netflix pulou bastante coisa na adaptação animada. Então estejam preparados, pois muita coisa bacana, com talvez significados diferentes, vai aparecer pra vocês. Se curtiram o vídeo, like pra ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos, e caso queiram vídeos exclusivos, é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, e é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus, e tamo junto.